Salmo 26. Enquanto você está abrindo aí, deixa eu introduzir esse salmo. O tema é uma integridade que se comprova diante de Deus. Se eu sou uma pessoa íntegra nos meus pensamentos, na minha forma de viver, a comprovação disso, o aferidor disso é o Senhor. É diante dele que se vê de fato quem eu sou. Eu posso dar a impressão de ser uma coisa que na realidade eu não sou. Eu posso ser uma coisa aqui e outra dentro da minha casa. Então, esse salmo fala sobre isso, uma integridade que se comprova diante da presença de Deus. Porque quando estamos diante dos olhos do Senhor, toda palha queima, tudo aquilo que não é real desvanece. Então, a ideia central desse salmo é que a verdadeira piedade, e o que é piedade? Piedade é consciência da presença de Deus. Um homem piedoso é um homem, uma mulher que tem consciência de que Deus está presente, é onipresente, todo o tempo você está diante dele e ele se comporta, então, dessa forma. Ele tem consciência diante de quem todo o tempo ele está. Então, ele procura andar de maneira reta. Essa é uma pessoa piedosa. Então, a ideia desse salmo é que a verdadeira vida de piedade, ela não é apenas professada com os seus lábios. Não basta apenas você dizer, você falar que é cristão, que é de Jesus, declarar Jesus como seu Salvador, como seu Senhor. Então a verdadeira vida cristã, a verdadeira vida piedosa não é apenas proclamada. É importante que se proclame também, mas ela é comprovada mais ainda por um viver íntegro diante do Senhor. Uma vida de inteireza diante do Pai. De maneira, meus irmãos, que quando nós nos convertemos ao Senhor de fato e de verdade, nós nos convertemos para toda uma caminhada. Jesus disse, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo cada dia. Tome cada dia a sua cruz. Então, não é uma corrida de 100 metros, rápida, que você logo termina e descansa. Não é uma corrida de 200 metros, de 400, de 1000 metros, não. Mas é uma maratona que dura por toda a vida. É um andar constantemente na presença do Senhor e andar motivado pela convicção de que não tem lugar melhor para você estar que não seja na presença do seu Deus. Que segurança você tem? Que segurança eu tenho? Que paz eu posso ter se eu der a mim mesmo a permissão para esquecer de Deus, para andar longe de Deus, para viver na prática do pecado, dos desejos perniciosos do meu coração? Se eu der para mim essa permissão, que segurança eu vou ter? Que paz eu vou ter fora da presença de Deus? Agora, é importante também dizer que nós, nessa corrida que estou dizendo aqui, nós não corremos para ser salvos. Mas se formos salvos, nós vamos por esse caminho de santificação. Assim como Paulo disse lá em 2 Timóteo 4:7, o que ele disse no final da sua vida, terminando a sua vida, ele disse assim, falando do tempo que ele viveu depois de que ele foi convertido a Jesus Cristo, ele disse, combati o bom combate, acabei a carreira. Cheguei no fim da carreira, ele estava para morrer e de fato ali ele foi morto. Estava no corredor da morte para ser executado. Acabei a carreira e guardei a fé. Não perdeu a sua fé, o seu compromisso, uma fé vivida na presença de Deus. Fé essa que Tiago disse que sem obras ela não existe. Sem realmente evidências, comprovações através de um comportamento santo diante de Deus, essa fé não existe. Não há nenhuma evidência de que você é convertido a Jesus, tem fé em Jesus, se você faz a vontade da carne e dos pensamentos. Se você vive entregue às suas paixões, não fica nem vermelho, nem tem vergonha de quando você pratica os pecados. Então, isso não é evidência de que é salvo, pois as obras não dão testemunho dessa fé. Então, meus irmãos, é nessa perspectiva que nós devemos ler esse Salmo 26. Nós vamos ler esse Salmo 26. Uma integridade que se confirma diante da presença do Senhor. Vamos ler então o Salmo 26. Davi está dizendo assim, julga-me, Senhor. Está pedindo o juízo de quem? Do próprio Deus. Olha, pedir o juízo do próprio Deus. Já pensou? É o que Davi está fazendo. O Deus que vê tudo, sabe de tudo, não escapa nada aos seus olhos. Então, como ele está falando aqui, julga-me, Senhor, pois tenho andado em minha sinceridade. Tenho confiado também no Senhor, não vacilarei. Examina-me, Senhor, e prova-me.
Esquadrinha as minhas entranhas e o meu coração, porque a tua benignidade está diante dos meus olhos e tenho andado na tua verdade. Não me tenho assentado com homens vãos, nem converso com homens dissimulados. Tenho odiado a congregação de malfeitores, nem me ajunto com os ímpios. Lavo as minhas mãos na inocência, e assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar, para publicar com voz de louvor e contar todas as tuas maravilhas. Senhor, eu tenho amado a habitação da tua casa e o lugar onde permanece a tua glória. Não apanhes a minha alma com os pecadores, nem a minha vida com os homens sanguinolentos, em cujas mãos há malefício e cuja mão direita está cheia de subornos. Mas eu ando na minha sinceridade. Livra-me e tem piedade de mim. O meu pé está posto em caminho plano. Nas congregações louvarei ao Senhor. Vamos orar. Nosso Deus e Pai Celestial, nós lemos a palavra do Senhor e estamos agora rogando tua graça, rogando a direção do Espírito do Senhor para que nós sejamos edificados, pedindo que o Senhor fale conosco, nos conduza a toda a verdade da tua palavra e também a toda a verdade do nosso coração. E que, Pai, nós sejamos conduzidos para o Senhor mesmo, Pai. Haja em nós uma disposição de nos aproximarmos do Senhor, de nos achegarmos mais a Ti. Santifica-nos, Deus, nós precisamos. E rogamos que o Senhor nos dê forças para vencer o pecado. Que o Senhor nos salve daquelas paixões pecaminosas do nosso coração. De tudo aquilo que nos atrai, de tudo aquilo que nos afasta da íntima comunhão com o Senhor. Estamos pedindo isso a Ti. Ajuda-nos, Deus. Nós clamamos em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Nós queremos uma vida abençoada por Deus. Buscamos ao Senhor nas nossas horas difíceis e devemos fazer mesmo. Mas a sua palavra nos ensina que o que Ele não despreza, ou seja, aquilo que Ele dá atenção, é um coração quebrantado e contrito. Deus não se deixa usar. Eu não posso querer usar Deus para o meu próprio benefício. Deus não é o meu empregado. Deus é Deus. Ele é Senhor. Ele revela o seu caráter para que confiemos nele e procuremos andar conforme a vontade dele e não conforme a nossa vontade pervertida. O nosso coração, segundo a palavra de Deus, ele é enganoso. Às vezes, mesmo no pecado, nós enchemos de autopiedade. Achamos que tudo conspira contra nós e não percebemos que muitas vezes nós estamos colhendo aquilo que nós semeamos. Mas Deus é um Deus que acode, socorre, o coração que quebrantado se achega a Ele. Por isso nós precisamos realmente procurar ter uma vida íntegra diante de Deus, que evidencia que nós realmente o amamos, que confiamos nele. O Senhor Jesus diz que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, ou seja, aquele que ouve a minha palavra e a obedece, esse é aquele que demonstra amor por mim. Nós demonstramos amor, confiança no Senhor, na medida que procuramos ter consciência de que Ele está presente e naquilo que Ele já revelou do seu caráter para mim, da sua vontade, da sua palavra. Se eu confio nele, se eu quero comunhão com Ele, eu devo andar ali. Não devo andar nos desejos perniciosos que brotam dentro de mim. Jesus disse que do coração do homem brotam muitas coisas ruins: intriga, fofoca, inveja, ciúmes, prostituição, adultério, homossexualismo. Tudo quanto é coisa ruim brota no coração do homem. Se nós vivemos entregues a nós mesmos, não temos Jesus como nosso Senhor e o nosso Salvador. E aqui nesse salmo, nós estamos vendo a justiça do servo de Deus, daquele que anda com Deus, em contraste com a impiedade dos falsos religiosos. Aquele que mesmo que vem à igreja, é religioso, vem aqui, mas no dia a dia ele não tem vida piedosa, ele é um falso religioso. E haverá um contraste no íntimo dessa pessoa, no caráter dessa pessoa, com aquele que de fato anda com Deus. Não tem como. O que anda com Deus manifesta os frutos do Espírito de Deus. Não estamos falando de perfeição, nem estamos falando de fazer coisas para ser salvos, mas estamos falando do que evidencia a vida de um salvo. O salvo, ele foi convertido da sua velha vida, entregue ao pecado, fazendo coisas escondidas, para uma vida de andar na luz. E se ele erra,
ele traz para a luz, ele não esconde os seus erros, ele não consegue esconder isso. Aquilo incomoda a sua vida. A imundícia incomoda o seu coração, porque ele não tem mais a vida imunda que ele tinha antes, na qual ele estava acostumado a viver. Então, esse salmo fala desse contraste da vida de um servo de Deus com a vida de um ímpio, ainda que seja um religioso, mas um homem falso. E quando nós olhamos aqui esse salmo, não sei se você teve essa impressão, à primeira vista, nos parece que Davi está sendo arrogante, falando de si mesmo, está sendo prepotente, como se fosse alguém que estava querendo fazer propaganda de si mesmo, se exaltar, contrário àquilo que Deus diz. Tem gente que é assim, que gosta de falar dos seus feitos, daquilo que fez. Isso é pecado, sim. A Bíblia diz assim: sejam outros que te louvem e nunca os teus próprios lábios. Mas não é o caso de Davi aqui, não. Por que podemos dizer que não é o caso dele? Porque este salmo, é importante dizer isso, observar isso, esse salmo pertence ao gênero literário chamado oração judicial. É um estilo de escrever no qual o autor está como se fosse num julgamento, num fórum, está acontecendo o juízo, então ele está ali diante dessa situação e ele está então defendendo a sua causa. E aqui ele dirige um clamor a Deus como sendo Deus o juiz supremo. Essa é a ideia desse salmo, por isso ele fala dessa forma. Não é uma situação na rua, em qualquer lugar, onde ele está querendo fazer propaganda de si mesmo, se exaltar, não, mas ele está no tribunal e aqui ele invoca a justiça do próprio Deus. Então aqui Davi fala como alguém que, diante de uma falsa acusação dos seus inimigos, defende no tribunal a sua integridade. E veja bem, meus irmãos, que por andar na presença de Deus, e é bem importante que nós entendamos isso e queiramos isso para nós também, para nossas vidas, eu devo me perguntar, eu tenho andado na presença de Deus e devo aferir, ajustar os meus ponteiros aí. Eu estou atrasado, eu estou adiantado, ou eu estou no ponto com Deus, andando no ponto com Deus. É como um navio que vai seguindo o alto mar. O navio ele é chacoalhado por todas as ondas. E se o timoneiro é aquele que tem a mão no timão, no volante do navio. O timoneiro, ele tem que ver a latitude, a longitude, está sempre corrigindo essas coordenadas, porque numa distância longa que o navio navega, se ele desviar um pouquinho no início e não corrigir aquilo, ele vai sair mais de 1.000 quilômetros longe do lugar onde ele tinha que chegar. Porque ao longo da viagem ele não corrigiu, ele vai indo, vai desviando. Se nós não cuidarmos, nós desviaremos o nosso olhar da santidade de Deus. Viveremos entregues a nós mesmos e vamos estar longe da bondade, da misericórdia, longe de desfrutar, porque não estamos andando na obediência ao Senhor. Então, aqui, Davi se mostra tão seguro da forma como ele tem andado diante de Deus, tão seguro da sua integridade, que ele, no verso 1, invoca o juízo do próprio Deus. Ele invoca o próprio Deus, que é onipotente, onisciente, onipresente, que sabe de tudo. Davi está dizendo, não tenho medo, Deus, não tenho medo, não tenho nada para esconder nessa situação. Não, ele não foi um homem perfeito, não, nós conhecemos o pecado dele. Mas aqui nessa situação, ele está dizendo isso. Eu não tenho nada para esconder de Deus. Estou tranquilo. Eu invoco Deus como juiz dessa situação. É isso que ele diz, julga-me, Senhor. No verso 1 ele fala assim. De maneira que Davi, ele não está aqui se exaltando de maneira hipócrita, ele não está reivindicando perfeição moral e nem mérito para a sua salvação. Não é disso que ele está falando aqui. Mas como nós vemos no verso 2, Davi clama que o próprio Deus seja o aferidor da sua realidade, da acusação que estão fazendo contra ele. Deus é que precisa então dizer o que é e o que não é. Então ele pede isso para Deus, examina-me, Senhor, e prova-me. Esquadrinha as minhas entranhas e o meu coração. Sonda todo o meu ser, Deus. Ele está pedindo que Deus seja o aferidor da sua realidade. E na sua defesa, ele afirma então ter o Senhor como o seu modelo, como a sua referência. Eu estou olhando para o Senhor. Estou tendo Ele como meu modelo, como meu referencial. Eu não estou procurando que homens sejam um modelo para mim, uma referência para mim. Muito embora nós, como homens, devemos procurar ser referência para os outros. Todo cristão deve ser referência para os outros. Todo cristão deve ter caráter, dignidade, ética, ao ponto de ser alguém digno de ser copiado. Jesus diz, vocês são a luz do mundo. Vocês são o sal da terra.
Nós não podemos aceitar dizer que somos cristãos e viver uma vidinha medíocre, não. Uma vidinha de meia boca, não. Uma vidinha que envergonha os outros, não. No palavrão, na imoralidade, na indecência, escutando musicão aí que não edifica nada, assistindo filme que não vale nada. Isso não, filme indecente, isso não é para nós, não. Devemos manter os nossos olhos no Senhor e ter Ele como sendo realmente o nosso referencial. Então, Davi está afirmando isso. Então, ao contrário de seguir pessoas ímpias, como ele diz no texto, os olhos desse homem estavam colocados no caráter do Senhor. Verso 3, ele vai dizer assim: porque a tua benignidade está diante dos meus olhos. O que está diante dos meus olhos? O que nós temos colocado diante dos nossos olhos? São coisas que nos edificam ou são coisas que vão nos perverter? Às vezes eu já escutei pessoas falando assim: não tem problema não, eu posso assistir esse filme aí porque eu sou maduro. Não, criança não pode, mas eu posso porque eu sou maduro. Não vai mexer comigo. Não vai? Você é um ser influenciável. Diz no próprio ditado: diga-me com quem andas, direi quem tu és. Isso não é bíblico, não. Isso não está escrito na Bíblia, não. Mas na Bíblia está escrito algo parecido, né? Na Bíblia está escrito que as más conversações corrompem os bons costumes. Se não me engano, é 1 Coríntios capítulo 15. As más conversações, más companhias vão corromper, sim. Então, ele não está dizendo que vive dessa forma. A tua benignidade é que eu coloco diante dos meus olhos e tenho andado na tua verdade. No verso 4 ele diz: não tenho me assentado com homens vãos, com gente à toa, gente leviana. Não fico dando confiança para gente à toa, não. Não, e nem converso com homens falsos, com homens dissimulados, que hoje falam uma coisa, amanhã fala outra, não quer compromisso com nada. Pessoas que são assim, né? Não querem compromisso, não querem se comprometer com uma coisa só, eles querem ficar no lado da conveniência. Fica no cima do muro que se pular de cá for melhor, pula para lá. Se pular de cá... Não, eu não quero saber esse tipo de gente, não. Eu não quero andar com esse tipo de pessoa, não. Nem que diga que é crente, nem que diga que é batizado, que é da igreja batista. Mas se é esse tipo de pessoa, não quero andar com eles. Não quero, não vou dar confiança, não vou dar trela para essa gente. Pessoas dissimuladas. E ele diz no verso 5, tenho odiado a congregação de malfeitores e nem me ajunto com os ímpios. No Salmo 1 é o mesmo salmista, o Salmo 1, Davi, ele diz que bem-aventurado o varão que não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então ele está dizendo, eu procuro não fazer isso. E nos versos de 6 a 8, o que nós vemos aqui? Nos versos de 6 a 8 agora, ele procura trazer à memória a atitude respeitosa do sacerdote que, em obediência à ordem do Senhor, lá no Êxodo 30, versos 17 a 21, o que o sacerdote fazia? Antes de entrar para servir ao Senhor, para apresentar os sacrifícios no tabernáculo, no Santo dos Santos, o sacerdote lavava as suas mãos. Isso está lá na velha dispensação da lei. Então, ele tinha a obrigação de fazer isso. Ele lavava as suas mãos aonde, meus irmãos? Na frente do tabernáculo, antes de entrar no tabernáculo, na porta de entrada do tabernáculo, da tenda, existia uma bacia. E o sacerdote tinha que se lavar, ia lavar suas mãos e seus pés. Não podia entrar lá de qualquer maneira, não. E do que tinha sido feita aquela bacia? É interessante isso. Aquela bacia foi feita dos espelhos de bronze das mulheres que doaram os seus espelhos de bronze. Significativo isso, muito significante isso, para fazer aquela pia. Isso dá para nós uma ideia e nos leva para considerar, deduzimos isso, entendemos isso e podemos aplicar isso para as nossas vidas, que isso nos faz lembrar que o espelho que era de bronze polido naquela época, né, tinha que polir, aí você enxergava a sua imagem ali. Então, aquela pia sendo feita desses espelhos, do bronze desses espelhos, faz lembrar que nós, antes de querermos ter comunhão com o Senhor, devemos examinar a nós mesmos, julgar a nós mesmos. Davi faz esse pedido a Deus no Salmo: sonda-me, ó Deus, e me conhece. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Deve ser uma constante na minha vida. Meu Deus, me salva de mim mesmo, não deixe ficar entregue ao meu coração enganoso. Me perdoe os meus pecados, Deus. Olha, me faça ver aquilo que eu não estou querendo ver. O meu orgulho me defende com unhas e dentes. O meu orgulho quer dar sempre razão para mim, quando eu não tenho razão. Ele perde isso. E quando nós olhamos para essa atitude do sacerdote lavar a mão, nós devemos considerar isso também.
devemos pedir que Deus nos sonde, nos revele os nossos pecados, para que nós tenhamos plena comunhão com o Senhor. E Ele diz na sua palavra, 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, essa ação do salmista ali, em trazer à memória aquilo que o sacerdote fazia, quando ele faz essa menção nesse verso 6, onde ele diz de lavar as suas mãos, lavo as minhas mãos na inocência. E na medida que ele vai prosseguir aqui, a gente vê que ele tem em mente o sacerdote, é o sacerdote que ele está tendo em mente ao citar isso. Então isso nos leva a pensar que nós devemos examinar a nós mesmos, confessar os nossos pecados e abandoná-lo. Provérbios nos diz que o que esconde os seus pecados nunca prosperará, mas aquele que os confessa e abandona alcançará misericórdia. Então devemos confessar e abandonar para que nós tenhamos plena comunhão com o Senhor. Pois Hebreus 12:14 vai nos dizer o quê? Que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Ninguém terá íntima comunhão com Deus. Você não vai ter atração por Deus. Você não vai contemplar a face de Deus. Você está tão envolvido com o seu pecado que você não consegue perceber, não consegue olhar para a glória de Deus. Está tão atraído, tão seduzido pela sua própria vontade que menospreza o Senhor. Não há como ter intimidade com Ele. E acima de tudo, meus irmãos, cabe lembrar que o sacerdote se lavava para entrar no Santo dos Santos, mas como que ele entrava lá? Ele entrava levando consigo o sangue do sacrifício, o qual ele apresentaria ao Senhor para a purificação de si mesmo e para a purificação do povo de Deus. Isso nos remete então ao sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, pois Hebreus 9:22 vai nos dizer que sem derramamento de sangue não há perdão dos pecados, não há remissão dos pecados. Portanto, o argumento de Davi aqui é que ele não ignorava a sua necessidade de sincero autoexame, confissão e purificação para uma verdadeira comunhão com Deus. Não que ele fosse perfeito, mas ele procurava andar em perfeição. E é o que nós devemos fazer também. Aqui nos versos de 6 a 8, ele nos diz assim: lavo as minhas mãos na inocência. Então isso fala de uma atitude constante. Não é lavei, não é lavarei, não, mas lavo. É uma atitude constante. Estou sempre tenho uma tendência constante a pecado. Então eu preciso ser um homem que me lavo e me lavo e me lavo. Lavo as minhas mãos na inocência e assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar. Eu fico pensando comigo que pessoas que não têm o costume de orar diariamente, elas perdem até a noção do seu próprio pecado. Elas estão longe de Deus e acham que está tudo bem. Elas não vão ter fruto do Espírito, não vão ter qualidade que glorifica a Deus, qualidade de vida que glorifica a Deus. Porque ela não enxerga o próprio pecado, não tem a necessidade. Porque se ela não ora, ela não tem necessidade. Não é mesmo? Estou muito bem comigo mesmo. Se eu não oro, meus irmãos, essa é a minha verdade. Eu tenho que falar isso para mim todos os dias, porque a minha tendência qual é? A minha carne. Vocês acham que a minha carne gosta de orar? Não gosta. Vocês acham que eu gosto de orar na minha natureza humana? Não gosto. É uma luta. Mas se eu não oro, eu fico entregue a mim mesmo. E se eu fico entregue a mim mesmo, vou fazer o quê? A vontade da carne e dos pensamentos. E eu vou ser igual a quem? Igual a qualquer um. Vou ser igual a um ímpio. Eu não vou dar evidências. Eu não vou manifestar a glória de Deus, a pureza, o brilho do Senhor. Mas eu preciso então para isso, como Davi faz, lavo as minhas mãos na inocência. E assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar. Então aí, como o sacerdote entrava na presença do Senhor depois de ter se lavado, está dizendo, esse é o meu alvo. Eu quero íntima comunhão com o Senhor, eu quero ir lá no Santo dos Santos. E Hebreus 10:19 diz que nós podemos ousar entrar na presença de Deus. Não é? Nós temos esse privilégio, podemos entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Então ele está dizendo aonde que ele quer chegar. Para andar ao redor do teu altar. E no verso 7 ele tem um alvo, para publicar com voz de louvor e contar todas as tuas maravilhas. Eu quero ser avivado pela íntima comunhão com o Senhor. Eu quero entrar lá. A exemplo de Isaías. Ao entrar, foi chocado com o seu próprio pecado. O Senhor toca, o purifica e ele quebranta diante de Deus. E então, quebrantado, purificado pelo Senhor, ele ouve a voz do Senhor.
A quem enviarei? A quem há de ir por nós? Ele diz, eis-me aqui, Senhor. Ele sai de lá cheio de vontade. Fala, por que os crentes às vezes não têm poder para falar do Evangelho? Por que não falam? Por que não falam, meus irmãos? A pessoa está ali precisando de ouvir, mas ele não fala. Por que não fala? Se a palavra de Deus diz que, como diz as Escrituras, João 7, 38 e 39, quem crê em mim, rios de água viva fluirão do seu ventre. Ele dizia isso a respeito do Espírito Santo, que haveria de receber aqueles que nele crescem. Ou seja, quem crê, transborda. Por quê? Não há comunhão, não há percepção da glória de Deus, não há um encantamento, não há um deslumbramento, não há uma empolgação. Vai esfriando e vai esfriando. Mas ele quer entrar lá e ele tem uma finalidade no verso 7. Ele quer entrar lá para quê? Quando você entra verdadeiramente lá, você não sai de lá sem uma empolgação. Para publicar com voz de louvor e contar todas as tuas maravilhas. Senhor, eu tenho amado a habitação da tua casa e o lugar onde permanece a tua glória. Eu tenho amado a habitação da tua casa e o lugar onde habita a tua glória. Você tem amado vir à igreja? Ou qualquer motivo é motivo para você não vir à igreja? Às vezes a gente fica pensando, quantas pessoas podiam estar no culto e não vêm? Ah, vou assistir em casa. Assistir em casa? Você acha que é a mesma coisa? Às vezes não pode mesmo, e é bom que assista. Quando você não pode vir, é bom que você assista, mas se você pode vir, você fica aí. Você perde, meu irmão. Você perde na qualidade, na intimidade, no olho, no abraço, no olhar para o irmão, no sentir as dores do irmão, daqueles que estão aqui, no vir, na comunhão, na presença do Senhor. E ele tinha esse prazer, ao ponto de dizer, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Para alguns é um fardo pesado, não uma satisfação. Por quê? Porque não há esperança, meus irmãos, de receber nada do Senhor. Por que não há esperança? Porque estão cheios de si. Muitos estão cheios de si, satisfeitos com a sua própria vida. Isso é perigoso. Está ganhando a vida. Estou cheio de si, estou cheio de mim mesmo, tudo para mim. Estou ganhando a minha vida. E o que Jesus disse a respeito desses? Quem ganhar a sua vida, perdê-la. Então, não é o caso desse servo de Deus aqui. Ele tinha o desejo de entrar na presença do Senhor e o fazia com o propósito de realmente ser tocado pelo Senhor, entrar na presença do Senhor e ser movido por Ele para que pudesse proclamar a sua palavra. Agora, se por um lado os outros que estavam na igreja também ali viviam numa religiosidade enganosa, falsa, e às vezes isso acontece mesmo, Davi, ele não queria ser encontrado dessa maneira, não. Se tem alguém que faz de conta que é o que não é, eu não quero ser esse tipo de gente, não. Né? Por quê? Porque eu vou dar conta de mim mesmo a Deus. Não vou dar conta dos meus filhos, num certo sentido. Vou dar conta a Deus pelos meus filhos se eu não fui um bom pai para eles, se eu fui um mau exemplo para eles, se eu não ensinei a palavra a eles, eu vou dar conta disso sim, da minha responsabilidade. Agora, se eles escolheram o mau caminho, não só, estou falando dos meus filhos, mas de qualquer um, como pastor de ovelhas, se cada um quiser fazer o que quiser, você vai dar conta de você mesmo. Cada um, Romanos 14 diz, dará conta de si mesmo a Deus. E ele tinha consciência disso. E por isso não queria ser encontrado como aqueles que são falsos. Ah, vamos nivelar por baixo? Ninguém faz nada mesmo. Está todo mundo aí fazendo de conta que é e não é. Virou tudo meia boca, tudo os crentes meia boca. Vamos ficar também assim? Não. Deixa cada um com a sua responsabilidade. Mas eu não vou me nivelar por eles. Porque se eles estão sendo ímpios, mesmo dizendo que são crentes, os meus olhos estão no Senhor. Eu vou invocar o testemunho do Senhor, não o testemunho dessas pessoas. Mas eu vou invocar o testemunho do Senhor, na presença do qual eu procuro me encontrar todos os dias. E por isso, no versos de 9 a 12, Davi, ele vai terminar dizendo, não apanhes a minha alma com os pecadores. Eu não quero estar no meio dessa gente. Nem a minha vida com homens sanguinolentos. Tem tanta gente que se permite ver tudo quanto é coisa, fazer tudo quanto é coisa, ir para tudo quanto é lado. Dizem que é crente. Mas será que é? Então Davi está dizendo isso. Eu não quero ser como essa gente. Eu não quero estar no caminho deles. Não quero ser pego na presença deles. Em cujas mãos há malefício, coisas mal feitas. E cuja mão direita está cheia de subornos, corruptos. Mas eu ando na minha sinceridade, Senhor. Livra-me e tem piedade de mim. Meu pé está posto em caminho plano. Nas congregações eu louvarei ao Senhor. Então, meus irmãos, que aplicação nós podemos tirar desse texto para as nossas vidas?
Espero que Deus esteja já falando conosco e espero sinceramente que esteja movendo a sua vida para uma vida de mais santidade, e eu peço isso para a minha vida também. E aqui nós devemos lembrar o seguinte, que não podemos aceitar andar de aparências, porque nós somos bons nisso. Nós sabemos dar uma boa impressão, sabemos cuidar muito bem da nossa reputação, e ela é importante. Reputação é a impressão que eu dou para as pessoas daquilo que eu sou. Mas nem sempre a reputação corresponde ao caráter. O caráter são as suas características reais. É aquilo que você é no seu dia a dia. Reputação, não. Reputação é o verniz, o brilho para se apresentar. É o óleo de peroba que você passa na cara de pau, né? E fica bonito ali. Isso é reputação. Não estou dizendo que tem que andar escabelado, não. Tem que cuidar mesmo disso. Mas isso, a reputação, ela necessariamente precisa corresponder ao seu caráter, à sua essência. Então, a despeito do que os outros vierem a falar de nós, todo mundo fala que eu sou bom, sou isso, aquilo, não caia nisso, nessa bajulação, não se engane, não se deixe enganar. Você precisa saber quem você é diante de Deus. Diante de Deus. Ele tem que ser o seu aferidor. Não são as pessoas em si mesmas, não. Então não importa se elas falam bem ou mal de nós, mas importa a nossa verdade continuamente diante de Deus. O que nós falamos sobre nós mesmos, como Davi está falando aqui nesse salmo, se nós viermos falar alguma coisa a respeito de nós mesmos, deve ser aquilo que de fato nós estamos procurando viver na presença do Senhor. Portanto, na sua casa, quando a sua esposa dizer você está fazendo assim, 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 admita. Seu marido falar, olha, você está fazendo assim, assim, assim. As pessoas não gostam, né? Por quê? Dizem que santo de casa não faz milagre, né? O orgulho, a gente está disputando quem é mais perfeito do que o outro dentro de casa, então não quer dar o braço a torcer. Mas quando alguém falar com você, quem te conhece mais são os seus filhos, é o seu pai, a sua mãe, é o seu marido e a sua esposa. São esses que mais te conhecem. Dê ouvidos para que você possa realmente viver a sua realidade. Se você for transformado dentro da sua casa, você vai andar verdadeiramente em todos os lugares. Então, viva e procure assumir os seus erros quando você for confrontado, e procure viver de fato na presença de Deus, porque é a Ele, tão somente a Ele, que um dia todos nós iremos prestar contas. Vamos lembrar disso. Os ímpios, os falsos religiosos, aqueles que não passaram pelo arrependimento, porque vivem uma vida camuflada, uma velha vida, esses vivem no engano religioso e estão satisfeitos. Eles buscam conveniência, eles vêm para a igreja, virou um clube para eles, um lugar. Tem um motivo pelo qual eles estão vindo. Tem umas segundas intenções, não sou eu que vou julgar. Mas há pessoas assim, eles vêm por outras intenções. Não porque realmente estão buscando a face do Senhor, estão querendo santidade, estão querendo ouvir a voz de Deus, estão querendo negar a si mesmo. Não, eles não querem cortar na carne. Não estão dispostos a abrir mão de qualquer coisa que os tire da sua zona de conforto. Eles estão satisfeitos com o seu engano religioso. Então, eles não entram de fato na presença do Senhor. Não entram. Não vivem em santidade porque não contemplam a beleza, a glória de Deus. Não entram lá. E não entram lá, meus irmãos, por quê? Porque eles não trazem sobre si o sangue de Jesus, e por esta razão, eles não permanecerão diante do Senhor. Não permanecerão na congregação dos justos. Não vão durar muito tempo. Vai chegar um tempo que eles vão enojar disso aqui, vão se enjoar da sua própria hipocrisia e vão fugir. Não vão aguentar si mesmo. Não aguentam. Chega um momento que vir para a igreja para eles é um fardo pesado. É uma tormenta. Então eles não vão muito longe com isso. E na eternidade, eles vão ouvir do Senhor, infelizmente, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. E não terá sido por falta de religião, não, meus irmãos, porque foram religiosos, mas terá sido por falta de arrependimento. Nunca houve na vida deles evidências de que se arrependeram e receberam uma nova vida. Sempre enganaram, ficaram em cima do muro. Então,
Essa é a razão pela qual naquele dia tomarão o maior susto e por toda a eternidade terão tristeza por isso. Cabe lembrar que os salvos em Cristo, eles também passarão por um julgamento. Não será um julgamento para salvação, não, mas será um julgamento para galardão. Por isso devemos lembrar que o Senhor nos vê. Em todo instante nós estamos na presença dEle e eu devo fazer as coisas por amor a Ele. Também na certeza de que o nosso trabalho no Senhor não é vão. Ele tem prometido galardão aos seus filhos, então devo procurar andar assim, desejando essa bênção dEle agora e na eternidade. Se eu sou dEle, Ele tem prometido galardão aos seus filhos pelas suas obras. Então eu devo procurar querer isso para a minha vida. E o que diferencia, meus irmãos, o que nos diferencia dos ímpios, se somos de Deus, o que nos diferencia dos ímpios, vamos lembrar e terminar dessa forma. Não é meramente a nossa confissão. Eu levantei a mão um dia, eu confessei Jesus. Não era meramente isso. Não é isso. O que nos diferencia de um ímpio são as obras para as quais o crente foi chamado. As obras para as quais nós fomos salvos. Efésios 2, 8 e 9. Pois pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Mas aí vem o verso 10. Pois somos feituras suas, criados em Cristo Jesus, para as boas obras que Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Se somos de Deus, o que evidencia isso são as boas obras nas quais nós estamos andando. Não meramente falar de boca para fora. Dizer que crê, até o diabo diz que crê. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, obrigado por esse tempo juntos. Obrigado pela palavra do Senhor na qual meditamos. Obrigado pelo Teu Filho, com o qual nós aprendemos. E pedimos que o Senhor aplique a sua palavra aos nossos corações, ó Deus. Nos santifique. Em nome de Jesus. Amém.